Então vamos começar logo pelo mais difícil, como eu falei. A primeira parte da aula, os fortes, né? Tentar sedimentar conhecimento. Vamos falar sobre a ressonância magnética. Quando a gente fala de ressonância magnética, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Tá? Então a gente tem que entender sobre prótons de hidrogênio, campo magnético, o pulso de radiofrequência, o que é o tempo T1 e T2, que a gente sempre ouve falar, ressonância em T1, ressonância em T2, o que é o tempo de repetição e o tempo de eco, e por último, a sequência de pulso. Nem tudo isso vai ficar muito claro, mas eu vou pincelar um pouquinho. Vamos lá, eu falei que vai ser muito difícil, né? Vou falar muita coisa. Mas nesse slide eu vou falar em menos de um minuto o que é a ressonância magnética, resumidamente, obviamente, o que vocês têm que entender do fenômeno físico para a formação de imagem, certo? Então, vamos lá, 30 segundos. Prótons de hidrogênio são os mais ricos dentro do nosso corpo, certo? Dentro da água. 70% do corpo, 10% do nosso peso é hidrogênio. Então, escolheu-se o próton de hidrogênio para fazer a leitura na ressonância magnética. Podia ser qualquer um outro, escolheu-se o hidrogênio. Ele é exposto a um campo magnético dentro do magneto, aquilo que a gente entra dentro, né? Quem já fez uma ressonância sabe. Ele é exposto ao campo magnético. Normalmente, como todo tecido, ele tem uma apresentação aleatória da sua própria ionização, então ele não tem uma posição fixa, né? Então ele está ali, cada um de uma forma, cada um de um jeito, exposto ao campo magnético. Eles ficam alinhados, eles se alinham em um vetor perpendicular, né? A maca, alinham-se a esse campo, então ficam alinhados no campo magnético. Depois disso, sofrem um pulso de radiofrequência. Esse pulso de radiofrequência é uma corrente eletromagnética, né? Uma corrente elétrica, para que ele desça novamente, ou seja, ele estava alinhado para cima e ele vai alinhado ainda para 90 graus, né? Paralelo agora à maca, e depois disso, o tempo que ele volta ao seu alinhamento central é onde se capta o sinal. E essa captação em diversos níveis do seu retorno forma a imagem para a gente no computador. A bobina dá o pulso de radiofrequência, ela vai até 90 graus, depois o pulso acaba, o tempo de voltar até o outro pulso, capta-se o sinal, e no monitor, essa captação de sinal em diversos momentos de retorno, o tempo de eco e de repetição, vai formar a imagem para a gente de ressonância magnética. É isso, certo? Esse é o fenômeno, essa é a física por trás da formação da imagem. Agora a gente vai dissecar cada uma dessas partes para explicar melhor, mas entendido isso, vocês já sabem o que é uma ressonância magnética, certo? Então vamos lá. Por que se alguém já entrou numa sala de ressonância magnética, ou para fazer o exame, ou para acompanhar, sabe que a pessoa, a técnica ou o técnico que te levou lá dentro falou, tá com chave, tá com alguma coisa metálica, tá com isso, tá com aquilo? Por quê? Porque não pode entrar com nada metálico ali dentro, né? Porque lá dentro da sala de ressonância magnética, existe uma medida, né? A medida que representa a força do campo magnético, que é o Tesla, ou o Gauss, né? O Tesla, 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. E, geralmente, as ressonâncias mais modernas, elas variam entre meio Tesla até 3 Teslas, sendo que o normal é ter uma ressonância de 1 Tesla ou 1 Tesla e meio nos lugares mais normais de São Paulo, né? Hospital público, enfim, 1 Tesla e meio. Então, o campo magnético da Terra mede cerca de 50 microteslas. Então, você imagina, se meio Tesla, 3 Teslas, né? Então, é muito maior. Então, existe uma possibilidade, existe sempre um risco, é por isso que a gente está sempre atento a isso. O campo magnético da ressonância magnética é de 10.000 a 60.000 vezes maior do que o campo magnético da Terra, certo? Então, vamos lá, sobre o que a gente falou no começo. Então, o próton de hidrogênio está lá, cada um na sua, sofrendo o seu próprio magnetismo, desalinhado, né? E ele vai sofrer o que a gente chama de lei de indução eletromagnética, quando ele está exposto ao magneto, quando ele entra ali dentro do aparelho de ressonância magnética, né? Então, o que é isso? É um campo magnético que tem um magnetismo variável e vai induzir uma corrente elétrica em cima de um próton, que no corpo humano a gente escolheu o hidrogênio, dando cargas elétricas, né? Que esse movimento vai produzir um outro campo magnético, um campo magnético do próprio elemento estudado, que geralmente vai estar em consonância de frequência com a própria corrente eletromagnética do magneto. Então, essas correntes seriadas eletromagnéticas em cima do próton vão fazer com que ele se alinhe, desalinhe, nesse jogo de alinhamento e desalinhamento, e no meio desse processo fazer a leitura do sinal, certo? Vamos lá. Então, a indução elétrica faz com que esse spin, né, esse giratório do próton, tente se alinhar ao tempo todo com a rotação do campo magnético que ele está presente,
certo? Então, o próton já tem o seu spin próprio, já tem a sua rotação própria, e depois da exposição à eletromagnética, ele vai rodar conforme o campo magnético que ele está exposto, certo? Então, é isso que a gente explicou, né? Conforme o campo, então, está rodando de forma aleatória e começa a rodar da forma como o campo magnético. Então, como a gente falou, a gente vai estudar o hidrogênio, né? Vasta exposição do nosso corpo, então um próton que vai demonstrar bem os órgãos do corpo humano. Então, geralmente, como eu falei, ele tem um campo magnético próprio e está sempre orientado de forma aleatória, né? E quando ele é magnetizado, vai ter uma resultante zero, vetor perpendicular. Né? Então, nem sempre, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Então, depois que ele é alinhado, né, sai de aleatório e é alinhado perpendicularmente, né, na primeira fase da formação da imagem, no pulso eletromagnético, nem todos vão ser vetores para cima, né? Existem alguns que vão ser vetores para baixo, que a gente chama de spin down e spin up. Só que a grande maioria fica em spin up. Então, o vetor resultante é um spin up, mas vão ter alguns para baixo. Em algumas sequências isso é importante, mas de forma geral, a grande maioria vai ficar em spin up, né? Então, vamos lá. Na ausência de um campo magnético aplicado, orientação deles aleatória. Sob a ação de um campo magnético, vão ficar estáveis e alinhados, geralmente para cima, certo? E por que para cima, né? Então, é uma tendência natural, né, dos prótons. Então, quando há dois possíveis estados de alinhamento, o que demandar menor energia vai ser o preferido. Então, ou você pode andar de cabeça para baixo, ou você pode andar certinho para cima. Então, geralmente, a grande maioria vai estar alinhado para cima, certo? Então, em geral, mais spin up, como eu falei, do que spin down, né? Resultando em um vetor resultante, né? Soma dos vetores para cima. A gente chama isso de vetor de magnetização efetiva. Aqui no fluxo da mente mostra, né? Vários para cima e alguns poucos para baixo. Então, aqui mostra mais ou menos o íon fora primeiro, né? Entra no campo magnético, antes do pulso eletromagnético, você está entrando no campo magnético, eles estão todos aleatórios, toma o pulso eletromagnético e vão ter a vetorização. E a resultante, normalmente, para cima. Essa é a primeira parte da formação da imagem, certo? Então, estão lá todos alinhados e parados. Já tem imagem? Não. Essa é a primeira parte, deixou eles suscetíveis à segunda parte. A segunda parte é a ressonância em si. Né? Depois disso, tem uma indução eletromagnética, que é uma corrente elétrica, que é o pulso de radiofrequência, certo? Isso vai deixar eles variáveis, vai variar, porque ele estava primeiro uma frequência agora correta, né, parada, né? Então, depois do pulso de radiofrequência, ele vai começar a se horizontalizar em 90 graus, e aí sim, no retorno, vai começar a ter a leitura do sinal. E onde que acontece isso, né? Acontece dentro do aparelho da ressonância magnética, né? Então, é o magneto, primeira coisa, né? Dentro dele tem as bobinas de gradiente, que vão deixar o ambiente com o seu próprio magnetismo, depois as bobinas de radiofrequência, que vão dar os pulsos de radiofrequência, né? Tudo isso ocorre num ambiente fechado, uma cabine, né? Que é a sala, que é por isso que a gente não pode entrar com coisas metálicas lá dentro. Que a gente chama de gaiola de Faraday. O que é isso? A sala é toda constituída por placas metálicas, né, de alumínio ou cobre, que são posicionadas uma ao lado da outra, né, e em contato com as paredes, piso ou teto, ou seja, está totalmente isolado do meio externo, né, de forma a compor uma caixa fechada que vai atenuar a radiofrequência que entra na sala do magneto. Então, só o que está ali dentro. É mais ou menos o mesmo fenômeno do que você está indo no avião, por exemplo, e passar por uma turbulência e ter tempestades lá fora, e lá dentro ninguém vai tomar um choque, né? Exatamente o carro, tá tendo uma tempestade com raio, o que fala? Você não sai do carro, ninguém toma raio, um choque dentro do carro, e é exatamente igual ao avião, né? Ninguém vai tomar um choque dentro do avião, né? Por causa disso, porque funciona como se fosse uma grande gaiola de Faraday, então protege os pulsos de radiofrequência de fora, o que está ali dentro já está totalmente desprendido do meio externo, certo? A corrente externa. Então, depois dessa segunda, deu-se o pulso de radiofrequência, ocorreu em si o momento, o chamado evento, né, de ressonância magnética, de ressonância, né? O que acontece com o pobre do próton? Ele começa a voltar, mas tentando se igualar à frequência que ele estava antes, o magnetismo que ele estava antes.
só que ele não consegue mais. Ele já tem a sua própria rotação e agora ele está exposto a uma nova corrente elétrica. Então ele começa a fazer uma outra rotação, né? E isso a gente faz para uma analogia, para as pessoas entenderem, o nome desse movimento chama-se precessão, né? E para você entender o que é uma precessão, é a mesma coisa de um peão, né? Quando você joga um peão no chão, ele roda e também roda sobre o seu próprio eixo. Essa rotação sobre o seu próprio eixo não interfere na rotação gravitacional do chão. É a mesma coisa do próton de hidrogênio voltando para o seu pulso alinhado. Então ele volta tentando se igualar ao seu magnetismo anterior, mas sofrendo uma rotação pelo pulso de radiofrequência que ele está sendo exposto no momento. E é nesse momento, em diferentes momentos do tempo de eco e do tempo de repetição, que vai se formar os sinais que vão ser lidos para se formar a imagem. Nesse momento de retorno, de relaxamento, ou de retorno ou de relaxamento, entre um pulso e outro, certo? Isso tudo que eu falei, né, ele é sintetizado e explicado fisicamente pela frequência de Lamor, né, que é uma equação, né, que explica, uma equação de frequência que explica o que o campo magnético, quer dizer, o movimento de precessão, né, a rotação dele, né, em torno do eixo central, com determinada velocidade de frequência exata, vão fazer uma razão giromagnética. A gente já sabe o que esperar quando dá meio Tesla, ou 1 Tesla, ou 2 Tesla para cada tecido. A água vai se mostrar de uma forma, a gordura de outra forma, o osso de outra forma, porque existe já uma razão de frequência esperada, certo? Se chama frequência de Lamor. Não vou nem colocar aqui a equação, né? Então vamos lá. Então isso é a ressonância. Então existe também um eixo magnético externo que vai querer formar um novo vetor, né, de retorno, que pode ser voltado para o eixo central, ou 180 graus, ou 90 graus, né? E nesses momentos da ressonância, de a formação dos eixos, é que vão se ter as leituras dos sinais, certo? Então, um resumo, né, tentando resumir. Na ausência do campo magnético aplicado, a orientação dos núcleos de hidrogênio é aleatória. Sob a ação de um campo magnético forte e estável, eles se alinham em spins, normalmente mais spin-down, geralmente mais spin-down. Depois, sob uma exposição de correntes elétricas e um pulso de radiofrequência, eles vão retornar com um movimento de precessão até o seu feixe, o seu vetor central, ou vetores eixos novos de 90 a 180 graus. Essa briga, né, entre campo magnético e corrente elétrica, alinhado, desalinhado, alinhado, desalinhado, faz uma manipulação sobre o hidrogênio, em que a gente organiza ele e desorganiza para cada órgão que a gente quer imaginar, que a gente quer avaliar. Então, eu preciso dos prótons nesse vetor, com esse tempo de eco e com esse tempo de relaxamento. Então, eu quero ver exemplo, né? Um tempo T2, um relaxamento mais longo para avaliar a água. Então, eu vou fazer um campo magnético de uma forma, a corrente de outra, manipulando o hidrogênio e formando o sinal e assim formando a imagem, certo?